falamos a semana passada sobre Ano Novo, Vida Nova. Esse mês todo nós vamos falar sobre esse tema. E a semana passada nós falamos sobre Ano Novo, Vida Nova com Deus, fazendo uma ideia daquilo que podemos ter como desafio para nós. Se você se lembrar, no primeiro domingo desse ano, quando nós nos encontramos, nós nos lembramos do porquê podemos ter esperança que esse ano será melhor. Vamos nos lembrar de que Deus tratou com graça a humanidade, que Jesus realizou uma obra de justificação, que o Espírito intercede por nós, que Jesus intercede por nós e que, por fim, Deus é por nós. Então, eu tenho todos os motivos do mundo para ter esperança no meu coração e olhar para o futuro com olhos de fé. Se você acompanhar também os informativos, nós temos falado sobre os sonhos do coração, planos da cabeça, e essa semana, olhar com fé. E esse foi o primeiro domingo. O segundo domingo nós falamos sobre o fruto do Espírito. Você vai lembrar que o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Isso nós falamos na semana passada. Não dá para esquecer, não é? Lembrar também que o fruto do Espírito, não existem 9 frutos do Espírito, mas que são 9 características do mesmo fruto. São, como, grosso modo aqui, é como uma mexerica, que tem 9 gomos, mas é uma mexerica só. Porque o que o Espírito quer fazer na nossa vida é exatamente frutificar, aparecer, se manifestar as 9 características. E não precisa ser primeiro o amor, depois a paz, depois a alegria, depois um após o outro, mas tudo concomitantemente. Então hoje a gente vai pegar e pensar se amor, alegria e paz, eles acontecem, eles surgem na nossa vida, porque nós temos uma experiência com o amor de Deus, isso faz com que eu seja motivado a amar o próximo. Se a alegria é fruto do fato do amor de Deus na minha vida, e se a paz é uma paz que Ele trouxe, trazendo paz no meu relacionamento com Deus, e paz ao meu interior, a mesma paz que dominou o coração de Cristo, que dominou o coração do apóstolo Paulo, quando ele afirma que a paz de Deus guardará o nosso coração. Se essas características fluem diretamente de Deus para o nosso coração, vem do coração de Deus para o nosso, isso tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Se eu tenho dificuldade de amar, é porque eu tenho dificuldade de entender o amor de Deus. Eu ainda não entendi o amor de Deus. Se eu tenho dificuldade de enfrentar a vida com alegria, é porque eu ainda não entendi o que Deus faz na nossa vida. Então eu acho que os problemas da minha vida são maiores, que o mercado domina a minha vida, que o acaso é que vai fazer o meu futuro, dirigir o meu futuro. Então eu ainda não compreendi essas coisas. Se eu não tenho paz no coração, é porque esta paz com Deus e a paz de Deus não veio morar no meu coração. Eu ainda não sei acessar estas coisas. É o meu relacionamento com Deus que tem dificuldades, e o amor, a paz e o amor, a alegria e a paz têm dificuldade de se manifestar na minha vida. As outras 3 características, as primeiras falam do meu relacionamento com Deus, mas as três segundas características, a quarta, a quinta e a sexta, elas têm a ver com o nosso relacionamento com o próximo. Primeiro tem o meu relacionamento com Deus, amor, alegria e paz, mas paciência, amabilidade e bondade, que é como eu vou usar na minha versão, elas têm a ver no meu relacionamento com o próximo. Quando a gente pensa em paciência, eu gosto de fazer essa distinção logo de começo. A paciência, esse termo, ele, às vezes é traduzido como longanimidade. A gente enrolava a língua, porque quando eu era adolescente, a gente aprendeu esse texto na versão lá da Revista e Corrigida. E aí longanimidade, benignidade, e isso enrolava a gente, né? Alguns cuspiam nos outros para falar isso, mas algumas traduções então traduzem como longanimidade, paciência ou tolerância. A paciência, e a gente tem geralmente, é bom entender que a gente é paciente com as circunstâncias, ou deve ser paciente com as circunstâncias. Então,
Você pega aquela fila longa, tem paciência, a fila é longa. Eu me lembro de um tempo que eu era cliente de um banco, naquele tempo que você tinha que ir no banco para sacar o cheque, aquela coisa toda, e o banco tinha assim, uns 40 caixas, e só uma meia dúzia funcionando. E aquela fila enorme, e você queria ficar reclamar com o gerente, com o dono do banco, mas tinha que ter paciência com a fila. Aliás, meus irmãos, porque eu ia falar sobre paciência, as circunstâncias querem tirar a paciência da gente, querem tirar a paz, roubar a paz da gente. Hoje, de ontem para hoje foi um horror. Eu acordei ontem e senti que o ventilador estava desligado. O que será? Quem foi que desligou o ventilador? E acordei, resolvi a vida, saí de manhã. Quando eu voltei por quase a hora do almoço, ainda não tinha voltado a energia. Eu percebi que tinha apagado tudo, né? Aí fui falar com a minha irmã. Você sabe se apagou tudo? Não. Ela pesquisou com a vizinhança, com os vizinhos. É só a nossa casa que está sem luz. Aí a gente vai ligar para bendita Enel. E liga, olha, até 3 horas vem. 3 horas não chegou, até as 5 vem. Às 5 não chegou. Eu estava em reunião aqui e não tinha chegado. Dizem que vem até as 15 para as 8. Cheguei 8 e pouco em casa, não veio. E 11 horas da noite a gente ligando, até as meia-noite e 38, chega aí. Nesse ínterim alguém chegou e falou assim, está próximo, não foi essa expressão exata. Em instantes, a equipe está chegando aí, em instantes. E nada. Meia-noite e 38, nós tivemos um vizinho que emprestou um fio lá da casa dele, a gente ligou as geladeiras, o dia inteiro desligadas, banho frio, aquelas coisas terríveis. Acordei hoje cedo e nada. E vai ligando. E liga, não. E eu descobri que os meus atendentes não são aqui de São Paulo. Eles têm um sotaque de outra região do país. Falei, você sabe o que está acontecendo aqui em São Paulo? Se tivesse chovido para chuchu, né, para caiu árvore, alagou tudo, eu entendia vocês não terem atendido. Mas não caiu uma gota de água. Você sabe o que está acontecendo aqui? Eles não sabiam, porque eles estão em outra região do país. E aquilo foi me deixando tão nervoso, tão irritado. Teve uma hora que eu falei assim, olha, eu não vou falar para você o que eu pensei. Porque eu fiquei tão irritado, mas tão irritado. Até que por volta do meio-dia, mais ou menos, é que chegaram em casa, 1h da tarde por aí, que foram chegar em casa. A gente tem que ter paciência com as circunstâncias. Recentemente nós também fomos atrás da Sabesp, que foram, acho que quase 3 semanas aguardando a Sabesp vir, resolver, ligar ramal, essa coisa toda. Circunstâncias. Às vezes exigem que a gente seja paciente. Qual é a circunstância? Olha, não adianta eu socar, como eu falo, você tem vontade de matar alguém só um pouquinho? Você tem vontade, socar o atendente, aqui não tem culpa nenhuma, porque ele só lê aquilo que está na tela dele. Estamos informando que... E você é que vai perdendo a paciência. Ter paciência, você precisa ter paciência com circunstância. A fila é longa, olha, não chegou, só vai chegar daqui 15 dias, o carro, só entrega o carro daqui 15 dias, e ter paciência com as circunstâncias. A longanimidade, que também traduz essa mesma expressão, ela quer falar sobre você ser paciente, não com circunstâncias, mas com pessoas. Tá? Não é a circunstância que exige paciência de mim, mas são pessoas que testam a minha paciência e que exigem paciência de mim. Você tem que ter uma longa paciência com alguém, por isso que é longânimo. Sabe aquela história de que cada filho tem seu tempo? Mas meu filho terminou rapidinho. O primeiro aprendeu a ler sozinho. O segundo deu um trabalho e demorou mais. O primeiro andou sozinho. O segundo... E você tem que ser longânimo, porque cada um tem seu tempo. E às vezes a longanimidade lembra exatamente disso. Que a gente observa que cada um tem seu tempo, que cada filho tem seu tempo, e que cada crente tem sua história também. Alguém ontem até me perguntou, pastor, como é que é essa história assim que o senhor pensa que Paulo passou em Tessalonicenses, se não me falha, em Tessalônica,
Pregou em 3 domingos e deixou uma igreja formada. E o senhor pregando aqui há 2 anos e tem gente que não aprende. Eu falei, você lembra que Jeremias teve 40 anos de ministério? O apóstolo Paulo foram 30 anos de ministério? E é ele que está escrevendo essas coisas para Tessalônica, por exemplo. Você tem que ter, às vezes, paciente com alguns que, como diz o apóstolo Paulo para Timóteo, como aquelas mulherzinhas, né, que aprendem e nunca chegam ao pleno conhecimento. Eu queria pensar com você, então, um pouquinho a respeito dessa paciência, dessa longanimidade. Quando Paulo usa essa mesma expressão para falar de Deus, ele fala que Deus é paciente em relação ao juízo que ele vai trazer, visando motivar as pessoas ao arrependimento. Então ele está suportando esse mundo, essas coisas todas que estão acontecendo, as guerras, as fomes, os estupros, os assassinatos. Ele suporta as guerras, tudo isso, porque ele tem um propósito maior, que é o arrependimento do pecador. Paulo afirma isso lá em Romanos 2:4, em 9:22 ele afirma que Deus suportou pacientemente a incredulidade de cada um, minha e sua. Lembra que você demorou para aceitar Jesus? Lembra quando você correu de ouvir do Evangelho? E Deus suportou pacientemente até você ter compreensão da glória de Deus. Quando ele escreve a Timóteo, Paulo diz assim que Deus foi paciente em ser misericordioso com ele, que era blasfemo, perseguidor, insolente. Deus foi paciente comigo. Eu que era perseguidor, insolente da igreja, ele teve paciência até que eu finalmente aceitasse a Jesus. Quando o apóstolo Pedro fala sobre paciência, ele diz que Deus foi paciente com aquela geração de Noé. Esperou Noé construir a arca pacientemente. Suportou aquela geração, deu a ordem para Noé, esperou, são 120 anos, né? Esperou a construção da arca até poder fechar a arca, com paciência. E Pedro ainda afirma que alguns dizem que Deus está demorando para voltar, para Jesus voltar, aquela coisa toda, e Pedro diz assim, olha, Deus está sendo paciente, porque essa paciência de não fazer Jesus voltar já, significa salvação. Significa que aquela pessoa por quem você ora, e que está dura, tem mais uma chance de se converter. Isso é assim que Deus é paciente, Deus é longânimo, porque mais um dia Ele faz amanhecer, e mais uma oportunidade Ele dá de salvação. Deus tem um propósito na sua paciência, que é a salvação da humanidade. Quando Ele fala sobre a paciência humana, Ele usa o mesmo termo, Ele fala que a paciência é fruto do Espírito Santo, é o resultado de você andar sob a sua direção. Ele diz que a paciência em suportar ao próximo no convívio da igreja, não de suportar no sentido de que você está cheio dele, mas de colocar-se ao lado dele para dar suporte a ele, caminhar ao lado dele até que ele cresça, pacientemente. Como eu falei, aquele irmão que é difícil, você se coloca ao lado dele visando o seu crescimento. Em Colossenses ele diz que uma maneira de viver digna do Senhor, de agradar o Senhor e de frutificar, e por isso ser fortalecido para ter perseverança e paciência com alegria para enfrentar a vida. Crente, então, nesse sentido, não pode ser aquele, ó Deus, ó azar, ó... Né? Porque o Senhor, Ele diz que a maneira do crente viver dignamente, agradar ao Senhor, frutificar, é ter paciência com alegria ao enfrentar as questões dessa vida, ao enfrentar esta vida. Aí em Colossenses ainda ele diz que o povo escolhido de Deus, santo e amado de Deus, deve demonstrar paciência. Ontem nós falávamos sobre isso, que não é possível que um crente seja conhecido, seja definido por um termo pejorativo. A irmã fulana, mas a irmã fulana é tão fofoqueira. O irmão Beltrano, não, meu Beltrano é pavio curto. Não é possível que um crente seja definido, conhecido por essas características pejorativas. O povo de Deus, santo e amado, deve ser conhecido pela paciência, não é pelo bate-boca. Hebreus 6,12 faz uma advertência contra a apostasia. Ninguém deve ser negligente, mas imitar a fé e a paciência dos heróis da fé. Qual o seu modelo de cristão? Olhe para os heróis da fé.
a paciência com que eles enfrentaram a sua vida, a sua história, o seu ministério, aquilo que Deus estava cobrando deles. Eu entreguei esses dons e talentos nas suas mãos. O que você está fazendo com isso? Você foi chamado para ser profeta, para ser juiz, para ser um líder no povo de Deus. O que você está fazendo com isso? Não seja negligente. Imite a fé e a paciência dos heróis da fé. E Tiago dá uma lição muito simples, que a gente deve seguir o exemplo de paciência dos profetas diante dos sofrimentos. Por isso que eu falei, quando eu pensei em Jeremias é considerado o profeta chorão. Porque ele enfrentou muitas lutas, 40 anos de lutas. E teve com paciência. Então, quando fala sobre a gente ter paciência, está falando sobre o propósito de glorificar a Deus na vida da igreja e no meu testemunho. Quando eu sou paciente, a minha paciência glorifica a Deus. A pessoa olha assim e fala, pô, esse cara é crente. Esse cara é crente. Isso glorifica a Deus e é um bom testemunho na vida da igreja, para os meus irmãos que estão comigo e para o mundo. Isso é o que tem a ver conosco. Mas ele fala também sobre essa paciência ministerial. Quando ele fala aos coríntios, ele diz que precisa exercer o ministério com paciência em todas as circunstâncias, para não dar descrédito ao evangelho. Eu prego uma coisa para vocês, só que eu vivo outra. E aí o evangelho que você prega, esse poder de Deus, Paulo fala para os coríntios, né? Eu preguei aqui em fraqueza para vocês e não preguei com vãs filosofia, sabedoria humana, mas eu preguei o poder de Deus. Aí o cara fala, esse poder de Deus não mudou você. Você lembra que o pessoal ficava perplexo, porque Paulo era o perseguidor da igreja e agora ele está pregando o evangelho que ele perseguia. E isso para as pessoas era mais do que o conteúdo do que ele falava, era um testemunho vivo e claro do que havia acontecido com a vida dele. É por isso que ele fala para Timóteo que, olha, eu que era o pior dos pecadores, Deus me usou como exemplo do que a graça dele faz. Eu, o pior dos pecadores. No ministério, é o propósito de glorificar a Deus e abençoar a igreja. Quando o crente é paciente no exercício do seu ministério, dos seus dons e talentos, ele abençoa a sua igreja, os seus irmãos na fé, a sua comunidade de fé. Eu quero dar aqui 2 exemplos. O primeiro deles, como é que Deus é longânimo. Você lembra da história de Gideão no Antigo Testamento? Gideão foi um dos juízes que surgiu depois de Josué. Josué morreu, vieram vários líderes chamados juízes, que lideravam o povo de Deus ali de 1300 e pouco até pouco antes de Davi, até 1030 mais ou menos. E um deles foi Gideão. Dizem que Gideão era baixinho e que não era muito, assim, não tinha aquele porte de líder, fisicamente um porte de líder. Mas Deus separa Gideão e Deus, na sua longanimidade, ele suporta as dúvidas e as inseguranças de Gideão. Gideão estava malhando o trigo escondido para não ser pego pelos adversários dele, aí Deus chama ele e Gideão, quando vai responder para Deus, ele tem dúvidas a respeito de como é que Deus age e pior, ele coloca a culpa em Deus. Falou, Deus, onde é que o Senhor estava? Os nossos pais nos contam como o Senhor tirou o povo do Egito, mas nós estamos nessa situação, porque o Senhor se esqueceu de nós. É assim que Gideão trata a Deus, o chamado de Deus. 2 versículos depois, aí Deus fala assim, você vai lá e liberta o povo. Aí Gideão, que nem Moisés, igualzinho Moisés, se vê incapaz e começa a arranjar um monte de desculpas. Eu não sou capaz, a minha família é a menor família de Manassés, da tribo aqui, então não sou capaz. E Deus, aí não falou, é você mesmo que eu quero usar. Aí Gideão pede um sinal. O Senhor espera aqui eu preparar uma refeição para o Senhor. E o Senhor fala, vai lá, prepara, traz a refeição. Gideão vai, separa um novilho de 1 ano e traz e oferece para o anjo bate o cajado, aquilo sobe a fumaça com uma aceitação de Deus. E Deus começa a dar orientação então a Gideão.
vai lá e destrói o altar de Baal que o povo está seguindo. Aliás, esse altar de Baal está na casa do seu pai, no meio do seu povo. Vai lá e destrói. Ele vai, destrói, faz uma oferta ao Senhor, e isso acende a ira dos adversários que se revoltam contra Israel. Cercam Israel, e aí Gideão, Deus fala assim, agora você vai libertar o povo. Aí Gideão de novo fala assim, eu quero um sinal. Ele pede o sinal do novelo seco, do novelo molhado primeiro. Ele fala assim, Senhor, se o Senhor está comigo, se o Senhor vai me ajudar e vai me fazer vencer os meus adversários, que amanhã cedo, quando acordar, o novelo que eu vou deixar de lá aqui esteja molhado e tudo em volta dele seco. E no dia seguinte o novelo está molhado, Gideão torce o novelo, enche uma bacia de água do novelo. Aí ele mesmo percebe que está sendo insolente. Ele fala, Senhor, me perdoa se eu estiver sendo insolente, mas mais um sinal. Eu quero o contrário agora, que amanhã tudo esteja molhado com o orvalho da noite e só o novelo seco. E aí Deus faz de novo e cede esse sinal de Gideão. No outro dia, tudo está molhado e o novelo está seco. A partir daí Deus fala, agora você vai, separa o povo que você vai enfrentar os midianitas. Vem 32 mil homens. Deus fala, tem gente demais. Quem quiser voltar, pode voltar. 10 mil vão embora. Sobram 22 mil. Ou foi o contrário? Me perdoe agora. Mas no final das contas, ele fala assim, ó, manda o pessoal beber água. E no final sobram aqueles que pegam água e lambem água no riacho, são só 300 homens. E aí Deus fala para Gideão, Gideão, é com esses 300 homens que você vai libertar. Vá lá e liberte. Isso acontece. Isso é ser longânimo, como Deus trata, só que preste atenção que a longanimidade de Deus tira Gideão da sua incredulidade, das suas dúvidas, dos seus medos, e transforma-o num líder obediente, com fé. É com 300? É com 300. Então eu vou com 300. É assim que a longanimidade de Deus age na nossa vida. Ele é paciente conosco, mas não é que é uma paciência assim, sem propósito, que não tem para onde chegar. Ele tem um propósito, que é nos fazer sair da incredulidade. Barnabé é um outro exemplo de longanimidade no Novo Testamento. Barnabé foi longânimo com João Marcos, porque suportou a sua imaturidade. Você se lembra que lá em Atos 15, Lucas registra que Paulo e Barnabé tiveram uma briga, um desentendimento, e exatamente por causa de João Marcos. Eles tinham feito uma primeira viagem missionária, João Marcos tinha participado, mas no meio do caminho abandonou. Agora Paulo e Barnabé querem fazer uma segunda viagem missionária e Barnabé quer levar João Marcos. E Paulo fala, eu não vejo sentido em você dar mais uma oportunidade para João Marcos. Ele já provou que é um irresponsável. Não merece outra chance. Comigo ele não vai. E aí Barnabé pega João Marcos, vai para um lado, Paulo pega Silas e Timóteo e vai para outro. 17 anos mais ou menos depois, no fim da vida, Paulo escreve para Timóteo e diz, traze-me João Marcos, porque ele me é muito útil. Barnabé, nesse período, foi longânimo com João Marcos, porque entendeu a sua imaturidade, suportou a sua imaturidade, foi longânimo com ele para que ele pudesse crescer. A longanimidade não é uma paciência sem propósito, sem objetivo. A paciência sem discernimento. Então, nesse caso, houve discernimento da fraqueza, da limitação do outro, e uma disposição, ou uma paciência, para suprir esta necessidade. Paciência sem discernimento é abandono. Já viu essas crianças birrentas, que o pai pega, ela deita no chão e faz um escândalo, e aí ele fala, não, mas fulano é tão paciente. E é um pai paciente, uma mãe paciente que não corrige. Esse tipo de paciência, ele entrega esse outro, ele abandona o outro. Uma criança que não... esse tipo de paciência abandona essa criança à sua própria sorte. A paciência bíblica é um discernimento que promove tolerância por causa de um objetivo determinado. Tem crente
com o qual a gente diz que está tendo paciência, que na realidade nós temos abandonado a própria sorte. Ele se tornou uma criança mimada, e é por isso que a Bíblia fala sobre disciplina. Porque até esta paciência tem limite, porque a paciência é para um propósito determinado. Deus é paciente com a humanidade querendo a salvação. Nós temos paciência um com os outros para que nós possamos crescer. A paciência é um tipo de testemunho que a gente dá ao mundo. Você vai se lembrar da paciência de Deus, que Paulo relata ali em Romanos capítulo 1, que Deus é longânimo com a humanidade, todo mundo. Só que chega um determinado versículo 24, diz assim, por isso Deus os entregou à impureza sexual. Chegou um momento que Deus falou, acabou a paciência, você está entregue à sua própria sorte. Você está abandonado a você mesmo. No versículo 26 ele diz que por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Vocês estão entregues, não tenho mais paciência com vocês. E no versículo 28 ele diz que além disso, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou uma disposição mental reprovável. Rejeitaram a Deus e Deus os entregou, então vocês estão entregues aos seus próprios sentimentos. A paciência bíblica é discernimento que trata com tolerância o outro, a fim de promover um objetivo determinado na vida do outro. Não é um negócio que a gente faz sem objetivo. Pode fazer o que você bem entender, que a gente é paciente, a gente aguarda. É por isso, como foi me perguntado ontem, que tem alguém que faz 20 anos que é crente, que faz 30 anos que é crente, que continua patinando na vida cristã. Alguém precisa chegar e, com paciência, suportar, sentar ao lado e falar, olha, não é assim. Aí Paulo fala, olha, então a primeira característica do nosso relacionamento é a paciência, o segundo é a amabilidade, bondade, retidão, fazer o que é certo. E Paulo diz que isso é uma atitude generosa, amável. Você já ficou impressionado quando alguém te trata muito bem? Você fica até constrangido, né? Nossa, eu fui tão bem tratado, nem eu aguardava aquilo. E essa amabilidade, essa qualidade de quem tem uma alma nobre e generosa. É naturalmente inclinado a fazer o bem, é magnânimo, é benigno para com o outro. Você já foi hospedado na casa de alguém que você se sentiu assim como um rei? Certa ocasião fui pregar no interior de Minas, uma região de cafezais, e eu fui hospedado numa fazenda. Eu nunca dormi tão bem numa cama que não era minha como naquela noite. Primeira noite, um breu tremendo. E uma família dos fazendeiros lá, uma casa simples, mas com um carinho, com uma generosidade, com um cuidado, que você fica assim, você fala assim, gente, porque aquele casal era o casal que pegava na lavoura mesmo, pegava na enxada, eles cuidavam da fazenda, né? Já eram mais idosos, os filhos estavam cuidando. Mas você vai falar assim, eram trabalhadores rudes, mas que gente carinhosa, que gente amável. Inclusive, o irmão João foi o primeiro crente naquela cidade. Bondade. A bondade divina, a bondade de Deus, ela é graciosa, porque faz até por quem não merece. É por isso que Paulo fala lá em Romanos que Deus é paciente em relação ao seu juízo, que visa motivar ao arrependimento. Quando ele fala da bondade para com quem crê, e permanece como contraponto ao juízo de Deus aos incrédulos. Deus mostra bondade para com quem crê, para mostrar o juízo que virá contra quem não crê. Quando ele fala em Efésios 2, ele fala sobre esta bondade de Deus ao arquitetar e executar a salvação em Cristo Jesus. Deus é bondoso porque Ele arranjou um jeito de salvar a gente. Se fosse depender da gente, a gente estava perdido. Mas Ele enviou seu Filho, que veio, morreu, ressuscitou, nos justificou. E em Tito ele fala que a bondade de Deus é a expressão da salvação. Deus é bondoso na salvação e através da salvação. E a bondade de Deus tem o propósito de constranger o coração do pecador. Deus é bondoso. Então, o ser humano vai ser tocado por essa bondade.
Quando ele pensa na bondade humana, ele fala que a bondade é fruto do Espírito, sobre o resultado de você andar sobre a direção do Espírito, e que o povo escolhido, santo e amado de Deus, deve ser bondoso. Não mesquinho, não avarento, mas generoso, mas disposto a fazer o bem a todas as pessoas. Para quê? Com que propósito? Testemunhar de Deus ao mundo. Por que você está sendo bondoso comigo? Por que você trouxe, a gente cantou agora no aniversário da igreja, não é? Aquele casal que entrega uma oferta na caixa de correio. Quantos R$1.000 era? R$4.500, né? R$5.000, eu não tenho R$5.000, mas um casal se sentiu tocado e foi lá e tratou com amor essa pessoa que precisava disso. Aquela menina que estava grávida, solteira, que precisava ser abrigada. Quando a gente é bondoso com o outro, a gente testemunha de Deus ao mundo. Quando a gente é rude, quando a gente é desrespeitoso, mal educado, a gente não está testemunhando de Deus ao mundo. A gente está dizendo que outra coisa dirige o nosso coração. E quando é a base ministerial, bondade ministerial, Paulo fala que deve exercer o ministério com bondade em todas as circunstâncias, de novo, para não dar descrédito ao ministério, ao evangelho que está sendo pregado. Tem o propósito de testemunhar do evangelho ao mundo e ao crente. A amabilidade, meus irmãos, é a alma com que eu vou ser paciente. É a maneira como eu vou exercitar paciência. De maneira generosa, magnânima. Pensa na graça comum, Jesus falando sobre o amor, e ele diz assim, vocês amarem os seus inimigos, aliás, vocês interpretam ali assim, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Aí Jesus diz, eu porém vos digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Por quê? Porque Deus faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se você conseguir buscar o bem do seu inimigo, então você vai estar se manifestando que você é filho de Deus. Porque Deus faz isso. Amanhã, o corrupto, o ladrão, o assassino, vai ser envolvido pela graça de Deus, porque o sol vai nascer para ele. O sol que faz as plantas nascerem, o alimento para ele. A chuva vai vir para essa pessoa também. Deus é bondoso, essa graça comum sobre toda a humanidade. E quando a gente consegue fazer isso, a amabilidade tem a ver com misericórdia. Essa bondade, que essa graça comum não olha a quem, e essa misericórdia tem a ver com carinho. Vou dar 2 exemplos aqui. O primeiro do bom samaritano. Ele não tinha obrigação nenhuma de olhar para aquela pessoa que estava caída na beira do caminho. O religioso, o sacerdote, o levita não passaram de largo, nem olharam. Mas o samaritano olhou. E Jesus disse que ele, na descrição, na história que Jesus narra, ele diz que ele enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo, colocou-o sobre o seu próprio animal e levou-o até uma hospedaria e cuidou dele. Quanto cuidado! Quanto cuidado! Você já foi fazer uma visita que a pessoa ficou assim, extremamente grata? Eu não esperava. Ela fica feliz, ela fica alegre, porque você teve o cuidado de abrir um espaço na sua agenda e se deslocar até onde ela está. E às vezes levar o que ela necessita. Você chegou lá, olha, eu vim aqui fazer uma visita, eu trouxe 1 litro de leite, um pãozinho, um pão e um presunto com queijo. Eu vim lanchar com você. E tem esse cuidado. O bom samaritano teve o cuidado de enfaixar as feridas, derramar nelas vinho e óleo e levar esse homem no seu animal, como expressão do seu cuidado, da sua amabilidade. Ele podia ter falado para o cara assim, me segue. Eu vou aqui, você vem me seguindo que eu sei onde eu vou te levar. Ele colocou no seu animal, ele cuidou desse homem.
Um outro exemplo que é lindo, eu citei Jeremias aqui, mas Jeremias, em certa ocasião, ele foi colocado num poço, jogado numa cisterna por ordem dos seus adversários. E aí, Ebed-Meleque, que era um sacerdote, soube disso, chegou para o rei e disse, rei, Jeremias está lá jogado no poço. Ele não fez nenhum mal. E o rei autorizou que ele, então, cuidasse disso. E disse o seguinte, leve com você 3 homens sob as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna ou do poço antes que ele morra. Aí, Ebed-Meleque, que era um sacerdote, que estava preocupado com Jeremias, conta-se o seguinte, então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sob suas ordens e foi à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio. Pegou alguns trapos e roupas velhas e desceu cordas até Jeremias na cisterna. Agora, por que ele pegou cordas? Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias, põe estes trapos e roupas velhas debaixo dos braços para servirem de almofada para as cordas. Ele teve o cuidado, não falou assim, Jeremias, cata aí a corda, segura aí. Ele fez um laço, e para não machucar mais Jeremias, ele teve o cuidado de procurar trapos, roupas, panos velhos que pudessem proteger as axilas de Jeremias enquanto ele puxava Jeremias daquele poço. Amabilidade, cuidado, carinho, especiais. Tem casal, meus irmãos, que desde o namoro não sabe se tratar com amabilidade. Me lembro de um casal que foi num paintball. E os dois ficavam sabe o que é um paintball, né? É aquele ambiente que simula uma floresta e que você tem duas equipes e eles brigam, atiram um no outro, né? Aquela bala de tinta. E os namorados, um ficou em um time e outro em outro. E o namorado acabou atirando na namorada. E ela soltou um palavrão. Xingou o seu namorado. Isso chegou no meu ouvido. Eu não fui no paintball, infelizmente. Quem sabe o HDR pode marcar um dia a gente brincar de paintball, né? Mas isso chegou no meu ouvido. E eu sentei com os dois para conversar. Falei, você viu como você tratou? Ele vai ser seu marido. Que não fosse. Não se faz isso, não se fala isso. Mas ele vai ser seu marido, daqui a uns dias vocês se casam. E tem coisas que até depois do casamento isso continua. Porque um serve ao outro assim, não consigo nem fazer. Tudo que você pede, né? Tem que fazer. Tem esposa que, diante de uma solicitação do marido, ou o contrário também, usa assim, que saco, viu? Eu faço, mas usando esse tipo de expressão, ou bufando, né? Tem filho que faz isso, né? Que você vai arrumar sua cama. Batendo o pé. Isso não é honrar ao pai, tá? Obedece, mas não honra pai e mãe. E tem gente que vive assim, bufando, respondendo, sempre irritado. Nunca é amável. A amabilidade bíblica tem a ver com carinho, com cuidado, da maneira como eu vou agir na vida do outro a fim de alcançar um propósito determinado. Eu estou sendo carinhoso, porque isso expressa o que eu tenho de Deus na minha vida, porque eu quero que você seja abençoado com o meu cuidado. Tem tudo isso a ver. E eu quero terminar falando da bondade. Bondade tem a ver com retidão. A bondade para aconselhar uns aos outros, como Paulo fala lá em Romanos 14:15, porque nem todo conselho é bom. Se você pensar aqui que em Gálatas ele está falando sobre o fruto do Espírito, um pouco antes ele fala sobre as obras da carne. E as obras da carne, tem muita gente te orientando a seguir as obras da carne. O grande problema dos adolescentes hoje, e eu estou falando também dos PAs,
né? Pré-adolescente aí. Isso, Gabriel levantou a mão lá. E tem os adolescentes lá em cima. É com a vida sexual. E o conselho que se dá hoje é que você decide o que você vai ser no futuro. Você depois decide. E não segue o ensinamento bíblico a respeito disto. A maneira de tratar a sua vida sexual com seu namorado. Ou com seu namorado, com seu marido, com sua esposa, né? Alguém já disse que sexo antes do casamento é defraudação, é pecado. Sexo fora do casamento é pecado. E não ter sexo no casamento também é pecado. É bom saber disso, não é? Então, tem muito conselho que não presta. Mas Paulo diz que a bondade, você aconselha o outro beneficamente. Efésios capítulo 5, ele diz que isso é fruto do Espírito ou da luz, que consiste em bondade, justiça e verdade, com conselhos bons e bons frutos. E que toda obra que procede de fé manifesta o Evangelho. A bondade é toda obra que procede da fé, que manifesta o novo nascimento a partir do Evangelho. Isso significa que alguém que faz obras de bondade manifesta que houve transformações na sua vida. Quando eu sou bondoso, eu mostro que nasci de novo. Eu estou sendo generoso. Bondade é ação. Não é assim, eu gosto tanto de fulano, eu queria tanto ser bondoso com fulano. Bondade é ação. Ação benéfica, ação motivada pelo Espírito, ação de acordo com o Evangelho e que exemplifica o Evangelho. Você quer ver o que o Evangelho faz com uma pessoa? Pensa e fala assim, olhe para a vida de fulano. Isso é bondade. Paciência. É ter discernimento da necessidade do outro. Paciência é discernir a necessidade do outro. Eu vi a necessidade de fulano, por isso eu vou ser paciente com ele. Ele precisa crescer, precisa amadurecer, ele precisa ter fé, então eu vou ter paciência porque eu sei que ele tem uma carência, uma necessidade. Eu vou ser amável com ele, eu vou tratar com carinho, porque esta é a maneira. A amabilidade é o jeito de tratar o outro. Com carinho, com cuidado. Porque ele tem uma carência, ele precisa ser cuidado. Quando a gente pensa, alguém tem uma carência, é infantil, é imaturo. Pensa numa criança pequena. Como você lavava com todo cuidado o bracinho, a cabecinha, não deixar cair água no olho, e pegava cotonete nas dobrinhas, com todo cuidado. Ser amável é o jeito de tratar o outro. E a bondade é quando você torna concreto todo este cuidado. É a ação em favor do outro. É assim que nós precisamos nos tratar. Com paciência, com amabilidade e com bondade. Ano novo, vida nova com o próximo. Meu próximo é você. Eu sou o seu próximo. Você é próximo de quem está do seu lado. E essa pessoa que está do seu lado é o seu próximo. Vamos ser generosos nisso, como Deus é para com toda a humanidade. Eu quero convidar você a falar com Deus agora assim, Senhor, quando eu fiquei sabendo destas coisas, meus irmãos, isso criou um transtorno na minha vida. Porque eu falei, eu não sou isso que a Bíblia diz. Eu não sou guiado pelo Espírito. Depois a gente vai pensar, domingo que vem a gente vai falar sobre Ano Novo, Vida Nova consigo. Porque as outras 3 características falam de nós. Eu era muito criança, eu tinha 16 anos, de 14, 15, 16 anos de idade. Mas eu descobri que eu não tinha isso na minha vida.
E que essas características, só quem anda com Jesus, só quem anda sob a direção do Espírito, pode produzir isso. Porque se a gente não tiver a direção do Espírito, a gente não vai ter paz, a gente vai andar em imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Não vai ter paz. Então, meu anseio, meu desejo é que você deseje isso. E que você sinta assim, o seu coração apertado como um dia eu senti. Meu Senhor, eu quero ter essa vida que o Senhor está dizendo que o Espírito traz para a nossa vida. Eu quero que você peça isso a Deus, que você não se contente em continuar esse ano como você terminou 2022. Sem amor, alegria, paz, sem paciência, sem amabilidade e sem bondade no coração. Vamos cada um pedir isso a Deus agora? Fala com Deus assim, eu não quero mais ser o mesmo. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Que quem estiver andando ao meu lado veja como viu Paulo. Ele era um perseguidor. E agora ele é um outro homem. Pai querido, Jesus afirma que nada podemos fazer sem o Senhor. Será inútil todo o nosso esforço. Por isso, ó Deus, nós colocamos o nosso coração no Teu altar, diante de Ti. Nós te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha produzir em nós estas características que glorificam o Teu nome. Ó Deus, traz essa santa insatisfação em nosso coração. Traz, ó Deus, essa santa ambição, ó Deus, de ser um servo melhor, de ser um crente melhor, de ser um filho Teu melhor neste ano, para glorificar o Teu nome, para abençoar a vida da Tua igreja, para testemunhar ao mundo. Concede isso, ó Deus, nós te pedimos, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus. Eu queria que você que ainda está de olhos fechados, de cabeça baixa, se você fez essa oração parecida com a minha, pedindo mudança na sua vida, levanta a mão onde você está, eu quero só saber de você. Amém, amém. Deus não decepciona aquele que nele confia. Eu quero afirmar aqui com todas as letras, que Ele vai fazer muito além do que você pode pedir ou imaginar.